O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. UniaSelv. Olá! Começa agora mais um Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv. Neste episódio de número 26, a gente recebe a convidada Ângela Valentini, docente do curso EAD em Mídias Digitais. Ajusta o volume e acompanha esse bate-papo que vai ser cheio de tecnologia e inovação. Ângela, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Pode Perguntar. Muito obrigada, vamos fazer acontecer. Estudando e entendendo um pouco mais sobre as mídias digitais. Vamos lá, prof. Então, para começar, já peço que você explique para a gente. Então, mídia digital não é o mesmo que rede social, não é verdade? Elas são conceitos diferentes, mas interligados. Quando nós falamos em mídias digitais, nós falamos em todas as formas de comunicação que utilizam a tecnologia, que é um termo abrangente, né? E possui uma ampla gama de plataformas e canais digitais usados para distribuir o conteúdo e alcançar o público-alvo. As redes sociais, elas são plataformas online projetadas para permitir que os usuários compartilhem conteúdo, interajam e se conectem, né? Temos ali uma infinidade de redes sociais como Facebook, Instagram, né, LinkedIn. E as redes sociais, elas são uma parte importante das mídias digitais, mas elas não são a única forma de mídia digital. Nós incluímos ainda como mídia digital sites, blogs, vídeos online, né? Podcast, aplicativos móveis, que podem não ser considerados redes sociais, embora também sejam componentes importantes da presença digital de uma marca ou de um indivíduo. Ah, legal. E, prof, acredito que eles andem juntos também, mas também não são a mesma coisa. Eu me refiro às mídias digitais e ao marketing digital. É isso? É isso mesmo. As mídias e o marketing digital, eles estão relacionados, mas são conceitos diferentes. E como nós podemos fazer essa diferenciação? Mídias digitais, vamos lembrar que refere-se a todas as formas de comunicação que utilizam a tecnologia digital. E o marketing digital é um marketing acontecendo no ambiente digital. E ele envolve o uso estratégico das mídias digitais para alcançar objetivos de marketing específicos, como, por exemplo, aumentar a conscientização da marca, gerar leads, promover produtos ou serviços, aumentar vendas. E o marketing digital ainda, ele abrange várias atividades, incluindo a otimização de mecanismos de busca, o marketing de conteúdo, né? O Google Ads como uma publicidade online, o e-mail marketing, o marketing de mídia social, né? A própria análise de dados que se utiliza para entender e aprimorar o desempenho de campanhas. E com tudo isso, nós temos que, enquanto as mídias digitais são os canais de comunicação, o marketing digital é a estratégia e a implementação desses canais para atingir os objetivos de marketing específicos. Ah, perfeito. E o que seria, prof, uma identidade digital? Que eu acredito que ela deve ser bem importante dentro das mídias digitais, né? Super importante, porque ela é e refere-se à representação online de uma pessoa, de uma empresa, de uma entidade, e engloba todas as informações disponíveis sobre essa entidade na internet, incluindo o perfil nas redes sociais, o conteúdo publicado, comentário em fóruns, artigos em blogs, fotos e vídeos compartilhados. E como é que nós construímos essa identidade digital? Por meio das atividades online, como uma postagem de conteúdo, uma interação em redes sociais, uma participação em comunidades online. E além disso, a identidade digital, ela pode ser influenciada por informações criadas por outras pessoas, por outros termos, como uma menção em notícias, um comentário de terceiros em redes sociais, avaliação de clientes. E ter uma identidade digital forte é importante e positiva também, né? Especialmente no contexto empresarial,
pois pode influenciar a percepção das pessoas sobre uma marca, um produto, um indivíduo, e geralmente, geralmente quase que 100%, é preciso ter um cuidado no gerenciamento da identidade digital, envolvendo o monitoramento e o controle das informações disponíveis online, respondendo a comentários e críticas de uma maneira apropriada e garantindo assim que a presença online reflita os valores e os objetivos desejados. Entendi. Nossa, quanta coisa abrange a identidade digital, né? E, prof, só para deixar bem claro, o curso de mídias digitais da Uniaselv, ele está dentro da área da comunicação, é isso ou ele pertence a alguma outra área? Ele pertence à área da comunicação, mas nós não vivemos somente de comunicação. Nós abordamos e contemplamos no curso uma variedade de temas relacionados à comunicação em ambientes digitais, como as estratégias de marketing digital, a criação de conteúdo online, a gestão de redes sociais, análise de dados digitais, entre outros conteúdos. E embora a comunicação seja uma parte fundamental do nosso curso, também temos elementos de marketing, publicidade, design, tecnologia da informação, gestão de projetos e dependendo da abordagem e dos objetivos do programa. A Uniaselv prepara nossos alunos para carreiras em áreas relacionadas à comunicação digital, ao marketing digital, mídia social, as competências, né? Então, todos esses campos exigem habilidades específicas que nós preparamos os nossos alunos. Com certeza, né? E a mídia digital, ela pode ser aplicada em todas as áreas, em conteúdos de todos os tipos, pelo que eu estou entendendo, é isso mesmo, né? Isso mesmo. A natureza dela é super versátil e acessível, né? Porque permite que sejam utilizadas em uma ampla gama de contexto. Mas como é que isso acontece? Né? Como é que nós utilizamos isso? Então, eu vou ser bem prática e dar alguns exemplos de áreas e formas de como nós utilizamos as mídias digitais. No marketing e na publicidade, nós utilizamos através de campanhas de marketing digital, anúncios nas redes sociais, ao marketing de conteúdo, entre tantas outras situações. Na educação, através da criação de cursos online, nas plataformas de e-learning, tutoriais em vídeo. Na área do entretenimento, nós utilizamos as mídias digitais em streaming de vídeo, podcast, jogos online, aplicativos. No jornal e na mídia, em sites de notícias, em blogs, a forma do jornal vir até online, né? Podcasts jornalísticos, até na área da saúde e do bem-estar nós podemos utilizar as mídias digitais em aplicativos de monitoramento de saúde, plataformas de telemedicina, recursos de saúde online. Mas não paramos por aí. Na arte e na cultura, utilizamos websites de artes, galerias online, plataformas de streaming de música e filmes, nos negócios e no empreendedorismo, em sites corporativos, no comércio eletrônico, em ferramentas de gerenciamento empresarial. E as mídias digitais, elas também são utilizadas no governo e em serviços públicos, através dos websites governamentais, os serviços online, nas plataformas de participação cívica. Então, como nós vimos até aqui, né, a aplicação de mídias digitais, ela pode variar de acordo com a área específica e os objetivos pretendidos, mas ela é flexível, ela tem um alcance possível na sua utilização, né? E ela entra, então, em qualquer contexto onde a comunicação e a distribuição do conteúdo são necessárias. Nossa, a gente não se dá conta, mas as mídias digitais estão muito presente na nossa vida, né? Inclusive, a minha próxima pergunta era essa, se, por exemplo, o ambiente de aprendizado virtual, no caso aqui no Uniaselv a gente chama do AVA, né? Que é o ambiente virtual de aprendizagem, batizado carinhosamente de Gioconda, ele também é uma mídia digital, conforme a prof já falou, né? Então, prof, explica pra gente quais são as principais atividades do profissional em mídias digitais, assim, na prática, o que geralmente ele vai acabar atuando no dia a dia de fato? As atividades de um profissional que atua com as mídias digitais, ela pode variar dependendo do cargo e das responsabilidades específicas que a pessoa tem dentro da empresa, dentro da organização. E por que empresa, organização? Porque nós vimos que é muito mais abrangente do que nós imaginamos, né? Então, eu não posso falar só empresa, né? Então, como pode ser definida, então, as atividades, né? Pode ser estratégia de mídias sociais,
que desenvolve e executa estratégias de mídias sociais para aumentar a visibilidade da marca, o engajamento, conversões de leads. Pode ser na criação de conteúdo, produzindo conteúdo relevante e envolvente para os canais digitais, como um podcast, um artigo para um blog, um infográfico, né? E entre tantos outros formatos de mídia. Pode ser a própria gestão de conteúdo, né? Publicando e programando um conteúdo em várias plataformas digitais, garantindo o que a gente chama de calendário, né, editorial, seja seguido e que o conteúdo seja otimizado para cada canal, através da análise de dados, né, com o monitoramento, analisando as métricas de desempenho das campanhas digitais, né, observando o engajamento, taxas de conversão, o retorno sobre investimento, as ferramentas, né, de análise digital como um todo. Gestão de comunidades, interagindo com seguidores e respondendo a comentários e mensagens nas redes sociais, construindo assim um relacionamento com o público e gerenciando, por exemplo, crises de reputação que são comuns acontecerem hoje. A própria otimização dos mecanismos de busca, a publicidade, o planejamento e execução de campanhas online nas plataformas como Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, e o acompanhamento das tendências, né? Que é mais que necessário manter-se atualizado sobre as tendências e o desenvolvimento em marketing digital e mídias sociais, e se adaptar também, né? E adaptar as estratégias que se tem conforme o necessário para acompanhar essas mudanças no ambiente digital. Eu lembro que essas são apenas algumas das atividades que os profissionais em mídias digitais podem realizar em seu dia a dia de trabalho. E a natureza específica do trabalho, ela pode variar também dependendo do setor, do tamanho da empresa, da organização e dos objetivos do negócio. Ah, com certeza, né? Porque cada setor deve ter também uma necessidade um pouco diferente, apesar de estar todo mundo nesse universo tecnológico, né? Prof, e para deixar bem exemplificadinho, assim, por exemplo, a gente já viu que tem um monte de mídias digitais acontecendo, que às vezes a gente nem se dá conta que elas são mídias digitais. Na sua opinião, qual o exemplo de uma, assim, que tá top, que a senhora acha que vale ser mencionada da forma que elas atuam dentro do universo de mídia digital? Aqui no Brasil, eu trago um exemplo de mídia digital que eu considero como inspirador, que é o do Grupo de Comunicação Globo. E por que isso? Eles têm feito uma transição significativa para o mundo digital, adaptando-se aos novos hábitos de consumo de conteúdo e também expandindo a presença online. E essa presença online inclui o streaming, a interatividade, a presença nas redes sociais e a inovação do conteúdo. E o que o Grupo Globo faz, né? Ele se adapta ao ambiente digital sem esquecer do ambiente tradicional, investindo em novas plataformas, formatos de conteúdo, estratégias de engajamento para alcançar e manter a relevância em um mundo cada vez mais digitalizado. E fora do Brasil tem um exemplo muito legal de exemplo de mídia digital, que é o podcast do The Daily, que é produzido pelo jornal The New York Times. Esse jornal ele é antiguíssimo, ele foi fundado em 1851. O podcast é um excelente exemplo de como esse jornal, né, uma mídia tradicional de 1851, pôde aproveitar o meio digital para alcançar e engajar o público de novas maneiras. Mas não é só um podcast, porque o sucesso do podcast do New York Times, ele demonstra como as organizações de mídia podem diversificar as suas receitas e construir relacionamentos mais profundos com o público e por meio do conteúdo digital. Então, o modelo de assinatura que o The New York Times tem, ele oferece acesso exclusivo ao conteúdo premium, incluindo o podcast, né? Isso exemplifica como as empresas de mídia também podem monetizar o conteúdo digital de forma eficaz, que é o que a Globo também, né, vem fazendo dentro das propostas digitais dela. Sim, isso não é de agora, né? Apesar da tecnologia estar sempre avançando, eu que sou formada em comunicação, né, em jornalismo especificamente, eu lembro que na minha época de faculdade, quando eu entrei, acho que cerca de 15 anos atrás, já se falava como, por exemplo, o rádio, o jornal impresso ia acompanhar essa evolução, né? Já era mencionado. Então, realmente é um assunto super importante e é preciso todo mundo se atualizar para
continuar no mercado, digamos assim, né? Prof, e me diz uma coisa, a gente falou aí do marketing digital, que não, a mídia digital não é rede social, mas acredito que, por exemplo, para hoje em dia, uma profissão que está em alta, que é dos influenciadores digital, esse curso também seria válido, não? Super válido. Nós não precisamos ter medo da tecnologia. A tecnologia é nossa amiga, né? E dentro disso, os influenciadores digitais dominam como nunca, né? Então, eu mencionei 2 exemplos, né, do podcast do New York Times e a presença digital expandida da Globo. E eles fornecem insights valiosos também para os influenciadores digitais em várias maneiras, com uma forma de produção de conteúdo de qualidade, a diversificação de plataformas, a interatividade e o engajamento, a inovação e a experimentação, né? E esses insights para os influenciadores digitais, eles vão auxiliar buscar construir e expandir a presença de um influencer online, né? Que hoje já é considerado uma profissão, né? Oferecendo conteúdo de qualidade, diversificando suas plataformas de distribuição, engajamento, né? E ativamente, de uma forma super dinâmica a audiência, porque ainda o influencer não é somente pelo número de seguidores, mas também pelo número de engajamento que ele tem dos seguidores que ele possui, né? Então é necessário que o influenciador digital busque constantemente a inovação e a experimentação. Com certeza. E, prof, conta pra gente qual é o principal diferencial do curso de mídias digitais oferecido pela Uniaselv e de que maneira ele prepara esse futuro profissional para estar acompanhando esses avanços aí da tecnologia que estão sendo cada vez mais rápidos. Vamos lá, então. O curso de tecnólogo em mídias digitais, ele capacita o aluno a compreender o mercado, o consumo no meio digital e a criação e produção em mídias digitais, além de mensurar as métricas, indicadores do meio digital, compreender as novas tecnologias, sempre buscando assertividade nas estratégias. Mas não é só isso. O perfil profissional do nosso egresso, do aluno que nós entregamos para o mercado de trabalho, ele busca atender às competências definidas pelo Conselho Nacional de Educação e também no Catálogo Nacional de Cursos do MEC, né, do nosso Ministério da Educação. Então, com isso, nós temos os pressupostos essenciais para levar ao mercado alunos com o compromisso em atuar no contexto socioeconômico e político do país, como profissionais e pessoas envolvidas com os interesses e desafios da sociedade contemporânea, capazes de acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de atuação e que se orientem pelos padrões éticos e profissionais, expressando conduta moral e de respeito ao ser humano, né? Promovemos uma atualização constante do currículo, né? Justamente por ele entender e ser da área de mídia digital que tem um reflexo de mudanças e avanços constantes. E isso garante que os alunos estejam recebendo uma educação relevante e alinhada com as demandas do mercado de trabalho. E nós também, aqui na Uniaselv, desenvolvemos o programa Competências em Movimento, que oferece dados valiosos para o progresso dos acadêmicos, proporcionando uma visão clara e detalhada das competências, dando oportunidade para o acadêmico se desenvolver. E o que nós entendemos por competência, então, né? A capacidade de mobilizar conhecimentos, os nossos conceitos e procedimentos, as nossas habilidades, atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E eu ressalto aqui que o programa Competências em Movimento, ele é inédito e ele acontece com feedback por competências para destacar os alunos dos cursos de graduação no seu posicionamento para o mercado de trabalho, permitindo, por exemplo, disputar as melhores vagas de emprego. E como é que isso acontece dentro da Uniaselv, né? O acadêmico, através de um acompanhamento personalizado e individualizado, ele identifica áreas de destaque e oportunidades de desenvolvimento. E o que o acadêmico faz com isso, então, né? Ele vai desenvolver competências que são altamente valorizadas no mercado de trabalho, preparando-se para os desafios futuros. O nosso corpo docente, ele é extremamente qualificado. Aqui na Uniaselv, nós temos professores e tutores que acompanham a jornada do acadêmico, experientes e qualificados, né, atuantes na área de mídia digital. Isso permite aos alunos aprender
né, com especialistas que estão atualizados com as tendências e práticas mais recentes do setor. Nossa, quantas coisas, quanto diferencial. Prof, e outra coisa, assim, que a gente está falando atualmente muito, lembrando que a gente está gravando esse podcast em abril de 2024, é a inteligência artificial, né? No mundo digital, ela está dando um boom, assim. Como é que a senhora acha que ela pode agregar no campo das mídias digitais? Que eu acredito que ela vá favorecer sendo bem usada, digamos assim, né? É bem isso mesmo que acontece. A inteligência artificial, ela pode agregar de forma significativa a atuação das mídias digitais de várias maneiras. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, vão surgindo novas oportunidades para aproveitar o poder que a inteligência artificial tem na criação de experiências online mais eficientes, personalizadas e envolventes. Hoje, nós conseguimos utilizar a inteligência artificial na personalização de conteúdo, pois a inteligência artificial ela analisa dados dos usuários, como o histórico de navegação, as interações e preferências, e isso permite que as mídias digitais forneçam uma experiência mais relevante sob medida para cada usuário, aumentando o engajamento e a satisfação. Outra forma é através da otimização de campanhas de marketing, porque através da inteligência artificial é possível automatizar o processo de otimização de uma campanha, ajustando o público-alvo, o orçamento, os canais de distribuição e até mesmo o conteúdo do anúncio, sempre tendo como base o desempenho em tempo real, maximizando o retorno sobre o investimento. Os chatbots, né, que são mais do que presentes na nossa vida hoje, têm base na inteligência artificial, fornecem um suporte ao cliente 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, respondendo a perguntas comuns, solucionando problemas e direcionando aos usuários para o suporte humano quando necessário. Isso melhora a experiência do cliente e reduz a carga de trabalho das equipes de suporte também. E a própria geração de conteúdo, né? Que embora ainda em desenvolvimento, a inteligência artificial ela pode ser usada para gerar conteúdo escrito, como artigos de notícias, resenhas de produtos e até mesmo roteiros para vídeos. Isso pode economizar tempo e recursos para as empresas de mídia digital, permitindo que se concentrem em atividades mais estratégicas. E eu imagino que daqui a um ano, novas habilidades ainda vão ser possíveis. Ah, com certeza. Algumas que talvez agora a gente nem imagine, né? Mas com certeza acho que sim também. Ângela, e tem algum programa de criação, edição, tratamento de imagem, vídeo, áudio que necessariamente é preciso saber para atuar nas mídias digitais? Quando falamos em criação e edição, temos que existem várias ferramentas que são amplamente utilizadas na área de mídias digitais. E embora essas ferramentas não sejam estritamente necessárias saber usar todas elas para trabalhar em mídias digitais, ter habilidades básicas em alguma delas pode ser extremamente útil e um diferencial para produzir conteúdo de alta qualidade e acompanhar as demandas de mercado. Photoshop, Canva, Adobe Pro, Final Cut Pro, iMovie, Movie Maker, né, são alguns exemplos. Mas eu reforço aqui que, embora seja impossível dominar todas as ferramentas existentes, ter o conhecimento básico de algumas delas e ser especialista em outras pode ser vantajoso para quem trabalha em mídias digitais, permitindo criar e editar conteúdo de uma forma mais eficaz e profissional. Ah, legal. E até porque conhecimento nunca é demais, né? Ângela, e dependendo do tipo da plataforma ou equipamento, assim, vamos supor, o celular, o tablet, o computador, a Smart TV, a mídia digital ela é aplicada de uma maneira diferente para cada uma delas ou não? Pode ser desenvolvido ali um planejamento único que é usado em todas as ferramentas? Como é isso? Nós trabalhamos muito com a personalização na mídia digital, né? Então, a aplicação da mídia digital, ela pode variar dependendo do tipo de plataforma, dispositivo usado para acessá-la, porque cada plataforma tem suas próprias características e requisitos, o que pode influenciar a forma como o conteúdo é apresentado e também consumido. Então, nós vamos precisar analisar os dispositivos que serão acessados, o tamanho da tela, a resolução da tela, a interface do usuário, a capacidade de processamento, a conexão. E os desafios são enormes ao desenvolver conteúdo digital,
para diferentes plataformas e dispositivos, mas é possível criar uma experiência de usuário coesa e consciente com um planejamento cuidadoso e uma abordagem responsiva ao design. Isso envolve a criação de um conteúdo flexível que se adapta às características e capacidades de cada dispositivo, garantindo uma experiência positiva para todos os usuários, independente do dispositivo que estão utilizando. Sim, nossa, e é bastante coisa, né? Às vezes as pessoas acham, é só criar uma legenda, um videozinho, uma imagem e postar. Não, não é bem assim. E é por isso que a matriz curricular, né, a grade de disciplinas, é muito bem pensada. Então, Ângela, eu queria que tu pudesse falar aqui pra gente quais são, assim, as principais, quais disciplinas do curso tu dariam um destaque aqui no nosso podcast. Antes de dar esse destaque às disciplinas, eu preciso conversar sobre a nossa organização curricular, que é permeada em ensino, pesquisa e extensão e no desenvolvimento de competências profissiográficas. E aí, para nós entendermos o que é importante. E o que significa essas competências profissiográficas? A nossa capacidade de desempenhar determinadas atividades com base em qualificações e experiências para atender às necessidades de mercado. E a estrutura curricular que nós temos no nosso curso superior de tecnologia e mídias digitais, ela contempla com excelência uma análise sistêmica e global, com aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade, reconhecimento dos saberes profissionais, a integração entre as áreas do conhecimento e as metodologias de ensino e avaliação, a acessibilidade metodológica, a oferta optativa de Libras, por exemplo, né, bem como uma articulação entre a teoria e a prática. Então, nós temos disciplinas que vão desde perspectivas profissionais, a cidadania e protagonismo social, envolvendo a produção do conhecimento científico, passando pelo direito e relações de consumo no meio digital, o design na web, o marketing digital e mídias sociais, ao planejamento de campanha, a criação e produção de conteúdo, a imersão profissional, a extensão. E a nossa proposta é ter a formação específica, a formação complementar e a formação em extensão, porque dessa forma nós podemos propiciar a articulação entre os componentes curriculares a partir de elementos inovadores. Nossa, viu quanta coisa, gente, é um curso super completo mesmo. E falando em tudo isso, Ângela, conta pra gente, em quanto tempo mais ou menos é possível se formar no curso de mídias digitais da UniaSelv? O nosso curso de mídias digitais, ele é intenso, né? Tantos conteúdos, né? Nós conseguimos, através da nossa matriz curricular, com 4 semestres, ter a graduação. Que legal, bacana, bem rápido e bem completo. Então, você não sabe ainda, está em dúvida, acessa também o portal, lá tem mais informações sobre o curso. Prof, e ele prevê o estágio obrigatório? Não? Como é que funciona isso? E caso não tenha que fazer o obrigatório, o aluno, se ele quiser fazer estágio, né, o remunerado por conta dele, para ter a experiência prática, é possível? O estágio no nosso curso de mídias digitais, ele não é obrigatório, conforme previsto, né, na legislação. Mas o estágio é uma experiência única que o estudante pode ter, colaborando com o desempenho profissional e dando a oportunidade de qualificar o desenvolvimento de suas competências. Para isso, a UniaSelv estabelece formalmente convênios institucionais com os setores de trabalho na área, possibilitando ao futuro profissional adquirir as competências previstas no perfil do egresso por meio de atividades que contemplam as dimensões assistencial, educativa, gerencial, investigativa, que são detalhadas no nosso regulamento de estágio. Ah, perfeito. Ó. Então, a prática unida com a teoria, né? Por que não? Sempre vai favorecer. É o que a gente vê, pelo menos, né? Já vai se preparando para o dia a dia do mercado de trabalho. Ângela, explica para gente o que são as tecnologias emergentes e o quanto elas são importantes dentro da mídia digitais. Apesar de que com toda a tua fala, acho que já deu para a gente ter uma ideia, né? Mas se puder sintetizar para a gente como elas estão diretamente ligadas às mídias digitais? As tecnologias emergentes e as mídias digitais, elas são super parceiras, né?
tanto que as tecnologias emergentes elas são vitais para as mídias digitais, porque permite que as organizações criem experiências mais personalizadas, envolventes e eficientes para o público. E é importante para quem atua na área de mídia digital ou pensa em atuar na área de mídia digital, acompanhar e aproveitar essas tecnologias para se manterem competitivos, atendendo às demandas que estão em constante mudança no mercado digital. A inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual, a internet das coisas, a computação em nuvem são exemplos de tecnologias emergentes que nós trazemos e fazemos acontecer dentro das mídias digitais. Ah, legal. E mais uma coisa, Ângela, assim, a gente já falou, tu, inclusive destacou que a Uniaselv oferece o programa Competências e Movimentos, né, que ele certifica as habilidades que o aluno adquire não só na teoria, mas aquilo que o mercado está exigindo também como soft skills, digamos assim, habilidades. Quais dessas habilidades, dentro do curso de mídias digitais, você acha que são principalmente desenvolvidas? Porque existem várias, né? Mas deve ter alguma outra que nessa área deve ser mais utilizada. E quais seriam elas? Realmente, os nossos alunos egressos, né, saem daqui como profissionais e cidadãos envolvidos com os interesses e desafios da sociedade e são capazes de acompanhar, né, toda a evolução que se tem, tanto científica como tecnológica. Por isso que nós desenvolvemos as habilidades de comunicação, colaboração, produção de conteúdo, análise de dados, gestão de projetos, o trabalhar em equipe, a resolução de problemas. Habilidades, entre outras, tão necessárias para o mundo corporativo e pessoal também. Com certeza. Importante nos dois sentidos. E dentro da grade curricular ali, quais são os projetos, as atividades práticas mais comuns realizadas durante a graduação? Nós temos muitas coisas bacanas e inovadoras quando nós falamos das atividades práticas, né, durante o curso de mídias digitais. Nós temos as imersões profissionais, que aproximam o acadêmico do mercado de trabalho a cada semestre, os laboratórios virtuais de aprendizagem, que são fantásticos e permitem que os acadêmicos aprendam através de experimentos antes de ir para o mercado de trabalho, e também as atividades de extensão, que promovem o protagonismo dos nossos alunos através do desenvolvimento de competências e também do desenvolvimento das localidades em que atuam. O que é muito enriquecedor, né? Porque apesar do curso não ter a obrigatoriedade do estágio, você vai sim ter atividades práticas, então vai estar preparado para quando estiver já atuando de fato na profissão, né? Ângela, e mais uma curiosidade, o curso ele aborda questões assim como diversidade, inclusão, esse tipo de assunto, ou não chega a passar esses tópicos na graduação? Aqui na Uniaselv nós temos uma política de inclusão maravilhosa, né? Promovendo sempre o acesso, a permanência e a participação dos acadêmicos público-alvo da educação especial. E essas ações, elas são desenvolvidas com a finalidade de promover o ensino e a aprendizagem, sempre numa perspectiva inclusiva, né? Pensadas também e planejadas através do nosso núcleo de apoio psicopedagógico, do nosso núcleo de inclusão e acessibilidade. Então, a Uniaselv, além disso, tem o núcleo de apoio aos direitos humanos, que também traz contribuições às ações de inclusão, e o núcleo de apoio ao discente, né? Também nós ofertamos programas de apoio extra-classe psicopedagógico de atividades de nivelamento, como Libras, gestão do tempo na autoaprendizagem, né? E extracurriculares que não são computadas como atividades complementares e de participação em centros acadêmicos. Bastante ações nesse sentido mesmo. E na parte ética, assim, o que é fundamental respeitar dentro das mídias digitais? Dentro das mídias digitais, é fundamental respeitar uma série de princípios éticos para garantir uma prática responsável e respeitosa. E é preciso respeitar a privacidade do usuário, ter transparência, respeitar a diversidade e a inclusão. Não deve haver discriminação. E é importante proteger os grupos vulneráveis, além de fornecer informações precisas e verificáveis.
O que trago aqui são dos princípios éticos fundamentais que devem ser respeitados. E é importante para os profissionais e organizações que atuam nesse campo adotarem uma abordagem ética e responsável em todas as suas atividades, promovendo valores como a integridade, o respeito e justiça em sua prática diária. Com certeza. E como a mídia digital pode contribuir socialmente, né? A Ângela já citou aqui campanhas comerciais, anúncios, mas e para a sociedade? Ela é uma profissão que também pode sim contribuir de alguma forma, acredito eu. Me corrija se eu estiver errada, prof. Super certa. A mídia digital ela tem o poder de contribuir significativamente para a sociedade de várias maneiras, através do acesso à informação, da conscientização, do engajamento das pessoas na comunidade, através da inclusão e da representação. Ela pode promover o empoderamento, ela democratiza o acesso à cultura, à arte, à expressão criativa. A mídia digital ela pode desempenhar, então, um papel fundamental na resposta a emergências e desastres, fornecendo informações em tempo real, né, através da coordenação de esforços de socorro, uma mobilização de recursos e apoio emocional para quem foi afetado. E é importante para os profissionais e organizações de mídia digital aproveitarem esse potencial para promover o bem-estar e o progresso social em todo o mundo. Com certeza, todo mundo sai ganhando, né? E depois da graduação, assim, tem como se especializar na área de mídia digital? Dá para fazer uma pós-graduação, um MBA, né? O que a pessoa pode buscar para se qualificar mais ainda? São vários os caminhos e possibilidades depois da graduação em mídias digitais que o acadêmico, né, o aluno, ele pode caminhar. E aqui na Uniaselv, nós ofertamos cursos de especialização nas áreas de comunicação, gestão, MBAs, que são complementares à formação. O acadêmico também pode ingressar no programa de mestrado, depois o doutorado. Ele também pode fazer as certificações profissionais, como o Google, as certificações da Meta. E a atualização constante ela é essencial para quem atua na área de mídia digital. E a escolha vai depender dos interesses pessoais, os objetivos de carreira e a disponibilidade de recursos de cada pessoa. Ah, bacana. E para a gente encerrar, prof, existe a possibilidade de empreender na área, não necessariamente trabalhar dentro de uma entidade, de uma organização, também é possível empreender, acredito que também é viável, não? Inúmeras são as formas de empreender, né? E de fato o setor oferece, então, oportunidades para empreendedores criativos e inovadores. E as possibilidades de empreender envolvem agência de marketing digital, produção de conteúdo, consultoria em mídias digitais. Então, com criatividade, habilidades técnicas e um entendimento sólido do mercado digital, há muitas oportunidades para criar e desenvolver negócios de sucesso nesse setor. Porque na era digital em que vivemos, as mídias digitais elas desempenham um papel central em nossas vidas, conectando pessoas, compartilhando histórias e moldando o modo como interagimos com o mundo ao nosso redor. Seja na comunicação, no entretenimento, no marketing ou na educação, as mídias digitais têm o poder de informar, inspirar e transformar. E quando exploramos esse vasto e dinâmico universo, é preciso lembrar sempre da importância de usar as mídias sociais de forma ética, responsável e inclusiva, promovendo valores como o respeito, a diversidade, inspirando mudanças e deixando a nossa marca no mundo digital. Prof, muito obrigada pela participação e por todo esse conhecimento que a senhora compartilhou aqui com a gente. Acho que foi super esclarecedor. Obrigada mesmo. Eu que agradeço e vamos sempre pensar, né, em ações possíveis de serem feitas para transformar o mundo sempre com muito cuidado e amor. É isso. Esse foi o episódio 26 do Pode Perguntar, o podcast da Uniaselv. Siga a Uniaselv nas redes sociais e acompanhe o portal uniaselv.com.br. Além de informações sobre todos os cursos e modalidades de ensino, o site também sempre tem notícias sobre ações, eventos, história de alunos, de professores, tutores. Então não deixe de acessar. Com a técnica de Patrick Mack e Pedro Rodrigues, eu, Priscila Araújo, fico por aqui e a gente se encontra em um próximo episódio do Pode Perguntar. Até lá!
O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. UniaSelv.